26 de abril de 1986 foi o pior desastre nuclear do mundo que atingiu a usina hidrelétrica de Chernobyl, na Ucrânia. Ao contrário da crise nuclear de Fukushima em 2011 no Japão, a explosão do reator de Chernobyl foi causada por erro humano e não por um desastre natural. Naquele dia de primavera, há mais de 30 anos atrás, estava prevista a manutenção de rotina do quarto reator da usina nuclear. Lenin e os trabalhadores planejaram usar o tempo de inatividade para verificar se o reator ainda poderia ser resfriado se a usina perdesse energia. No entanto, durante os testes, os funcionários violaram os protocolos de segurança e a energia aumentou. Sejam todos bem-vindos a Chernobyl, a cidade fantasma. Embora tenha havido tentativas de desligar completamente o reator, outra onda de energia causou uma reação em cadeia de explosões dentro da usina. Eventualmente, o próprio núcleo nuclear foi exposto, liberando uma nuvem de material radioativo na atmosfera que se espalhou pelo norte e oeste da Europa até o leste dos Estados Unidos. Embora a explosão tenha causado o falecimento de 2 pessoas, a hospitalização de trabalhadores e bombeiros e o perigo de precipitação radioativa e incêndio, a área ao redor não foi evacuada até aproximadamente 36 horas após o desastre. A União Soviética evacuou 335 mil pessoas. Inicialmente, a explosão ceifou a vida de quase 30 pessoas e feriu mais de 100. O número final de falecidos em Chernobyl é objeto de especulação e disputa, com contagens variando de milhares a centenas de milhares. As autoridades soviéticas não admitiram imediatamente o surto, prejudicando a imagem do líder reformista soviético Mikhail Gorbachev, que já havia iniciado sua política glasnost, de mais abertura na sociedade soviética. O Comitê Científico da ONU sobre os Efeitos da Radiação Atômica informou que mais de 6 mil crianças e adolescentes adoeceram com câncer após a exposição da radiação desse incidente, embora alguns especialistas contestem essa informação. Embora a zona de exclusão ainda seja inabitável, as autoridades ucranianas abriram a área ao turismo em 2011. Desde então, os guias regularmente levam os visitantes para ver a vida selvagem, bem como para explorar a cidade fantasma abandonada às pessoas que cercam a paisagem. Por exemplo, Pripyat já teve mais de 45 mil habitantes, incluindo a maioria dos trabalhadores da fábrica e suas famílias. Para minimizar a exposição à radiação, os guias usam dosímetros e aconselham seus clientes a não comer ou fumar ao ar livre. Após a exibição da minissérie da HBO em 2019, Chernobyl, as agências de viagens registraram um aumento de 40% no tráfego de turistas. E se tratando de vida selvagem, após o acidente, uma área de cerca de 6 km² ficou conhecida como Floresta Vermelha, pois muitas árvores ficaram marrom avermelhadas e morreram após absorver altos níveis de radiação. No entanto, a área paradoxalmente se tornou um santuário de biodiversidade único, anunciou o Fórum de Chernobyl em 2005. Devido à exclusão de atividade humana em torno da mata fechada, o número de animais selvagens aumentou, incluindo lobos, ursos, águias, linces e alces. Embora algumas espécies pareçam prosperar, foi demonstrado que a radiação causa anormalidades significativas e potencialmente fatais em outras, como pássaros com bicos deformados, altos níveis de cataratas, vitiligo e uma porcentagem menor de bactérias benéficas. Chernobyl não tinha algumas medidas de segurança importantes em vigor. Não havia nenhum edifício de contenção ou uma cápsula hermética ao redor do reator nuclear. A estrutura é geralmente em forma de cúpula e é feita de concreto armado com aço. Ele é projetado para confinar produtos de fissão que podem ser liberados na atmosfera durante um acidente. Além disso, os sistemas de segurança de emergência do reator foram desligados naquele dia. Para realizar o teste de manutenção, os trabalhadores inadvertidamente desativaram o sistema de resfriamento de emergência e outros equipamentos importantes de segurança. Uma cadeia de erros operacionais se seguiu, resultando no acúmulo de vapor que causou o superaquecimento do reator. O maior dano da radiação após a explosão aconteceu nas primeiras semanas. Apenas 15 minutos após a explosão de Chernobyl, a radioatividade caiu para um quarto do seu valor inicial. Depois de um dia caiu para 15 avos, e depois de 3 meses caiu para menos de 1%.
A fábrica só fechou anos depois. Quando o reator da Unidade 4 explodiu, os outros 3 reatores da usina nuclear de Chernobyl também foram desligados, mas todos eles foram reiniciados dentro de 1 ano e meio, mais ou menos. Apesar da condenação internacional, milhares de operadores da usina continuaram trabalhando, apenas para ver um incêndio no salão da turbina levando ao fechamento da Unidade 2 em 1991. A União Soviética bem que tentou encobrir o incidente. Imediatamente após o colapso do reator de Chernobyl, as autoridades soviéticas mantiveram seus próprios cidadãos no escuro e não tentaram alertar os países vizinhos. Em 28 de abril de 1986, o encobrimento começou a desmoronar, quando monitores de ar suecos detectaram grandes quantidades de radiação na atmosfera, que pareciam ter sido originados na Ucrânia. Quando pressionados por uma resposta à radiação, os soviéticos admitiram que um acidente matou 2 pessoas em Chernobyl. No entanto, eles também mentiram que a situação agora estava sob controle. Demorou até 6 de maio para que as autoridades fechassem as escolas em Kiev, a capital ucraniana, e alertassem os residentes para permanecerem dentro de casa. A história completa do que aconteceu não seria revelada até anos depois. A limpeza após a precipitação radioativa foi muito mais mortal do que as explosões iniciais. Os relatórios variam. Pelo menos 600 mil pessoas foram enviadas para combater o incêndio e limpar o pior da contaminação da usina nuclear. Essas pessoas, que ficaram conhecidas como liquidantes, receberam um status especial que significava que receberiam benefícios como assistência médica extra e pagamentos. Todos foram expostos a níveis elevados de radiação. Um contencioso relatório publicado por membros da Academia Russa de Ciências estimou que entre 112 mil a 125 mil desses liquidantes, cerca de 15%, faleceram em 2005. O número exato de vítimas causadas por esse acidente é meio que difícil de se saber. Mesmo depois que a última pessoa que estava viva no dia da explosão veio a falecer, outras mortes podem ser atribuídas a Chernobyl por causa da radiação que entrou na cadeia alimentar. O braço de pesquisas do câncer da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sugere que mais de 9 mil pessoas poderão vir a falecer devido a câncer relacionado a Chernobyl e leucemia, se as mortes surgirem em um padrão semelhante aos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki no Japão. O grupo ambientalista Greenpeace afirma que o eventual número de mortos em Chernobyl pode chegar a 90 mil, outros estimam um número ainda maior. Acredita-se que aqueles que se expuseram à radiação quando o reator de Chernobyl explodiu tenham recebido cerca de 45 Rem de dosagem de radiação em média. 45 é semelhante à dose média recebida pelos sobreviventes depois que a bomba atômica foi lançada em Hiroshima, em 1945. Embora 45 Rem não seja suficiente para causar o enjoo da radiação, que geralmente ocorre por volta de 200 Rem, ainda aumenta o risco de câncer em quase 2%. Acredite se quiser, mas ainda existem pessoas que vivem lá. Embora a grande maioria da zona de exclusão permaneça sem humanos, algumas centenas de residentes retornaram ilegalmente. Mesmo após a evacuação de milhares, algumas pessoas nunca mais partiram. Apesar de sua ilegalidade, cerca de 130 a 150 pessoas ainda residem na área. Muitos desses moradores são mulheres que ainda cultivam suas terras ancestrais na casa dos 70 a 80 anos. E fora da zona de exclusão, há uma série de novas chegadas. Mas e você, teria coragem de viver em um lugar assim, condenado, sem pessoas em volta e totalmente isolado? Bem, nem tanto isolado assim, pois há relatos de aparições em diversas partes de Chernobyl, tanto na floresta quanto nos escombros da civilização passada. Residentes de cidades vizinhas a Chernobyl dizem que é comum verem e ouvirem coisas estranhas vindas de Chernobyl durante a noite. Você também pode se aventurar em Chernobyl através do Google Maps. Mas cuidado, pois você pode ver coisas lá que não recomendo muito você estar olhando não, mas fica a seu critério. Agradeço desde já a sua participação aqui no vídeo. Deixe o seu like se você gostou do conteúdo apresentado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!